Nós vimos um verdadeiro deserto econômico passando pelas ruas, lojas fechadas, pessoas desempregadas. E aí vem a esperança do brasileiro. Bom, fim de ano, a economia sempre em movimento. Tem uma pesquisa da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping que mostrou que 18,8% dos lojistas gostariam de participar, por exemplo, da Black Friday, mas não vão conseguir devido ao aumento de custos. Então, assim, eu quero sim retomar a economia, só que o meu nível de custo operacional está muito acima. Como eu consigo arrecadar como governo se eu não consigo movimentar a minha economia? O exemplo da Black Friday ele é muito bom, porque é importante destacar que a crise do coronavírus ela foi muito particular, diferente, por exemplo, de outras crises econômicas que nós tivemos no passado. Diferente da crise econômica do subprime nos Estados Unidos, que foi uma crise específica de oferta ou de demanda, né? Então, geralmente, quando nós temos uma crise econômica, nós temos ou uma crise de oferta ou uma crise de demanda. A crise do coronavírus, no mundo todo, ela criou um choque de oferta e de demanda, e um choque de demanda e de oferta, ou seja, você fechou as lojas, você não tinha como receber e as pessoas não tinham como sair na rua para demandar, né? Então, é necessário nesse momento muita paciência, né? Do ponto de vista do empresário, existe um ciclo natural de recuperação da sua receita e da normalidade. Na verdade, esse ciclo ele demora um pouco mais, porque no Brasil a gente não pode esquecer que nós temos ainda 14 milhões de desempregados, 14 milhões de desempregados sem esquecer dos 3 ou 4 milhões que já entraram em situação de desalento. O que significa isso? São 4 milhões de pessoas que já não entram mais na estatística. Se a gente somar os 14 milhões de desempregados mais os 4 em desalento, nós temos quase 20 milhões de pessoas desempregadas, 10% da população brasileira. Então, isso tem um impacto na demanda. As pessoas estão sem renda, estão desempregadas, elas vão consumir menos. Então, o lojista, o empresário, o pequeno empreendedor, ele vai ter, naturalmente, uma Black Friday, um Natal, comparativamente aos outros natais, um pouco mais fraco. A tendência é de recuperação. Eu, particularmente, sou otimista por uma recuperação mais rápida. O Brasil é um país continental, ele tem uma força de recuperação econômica brutal, como poucos países do mundo, mas é importante destacar que a gente ainda passa por esse processo gradual de recuperação. Zé Maria Trindade, quando a gente fala de Black Friday, nesse momento em que o país vive de economia, né, economicamente, nós estamos falando de qual parcela da população, qual parcela vai ter condições de ter acesso e de participar desse evento econômico? Pois é, olha, Mariana, eu aprendi aqui que o dinheiro não sumiu, né? Não houve ali um ralo por onde o dinheiro do mundo todo escorreu e foi para o esgoto ou sumiu. O dinheiro está por aí, o capital existe. Realmente houve o choque, né, de demanda e de oferta, uma situação muito complicada, os dois ao mesmo tempo. Neste momento está tendo um choque de oferta, né? Não tem os produtos, carros, não existe. Se você quiser comprar certos modelos, você vai entrar numa fila de 4 meses, 6 meses. A economia não está em plenas condições de se resolver, não está livre. Eu entendo que o mercado é, sim, a maior invenção da humanidade. Talvez seja o que explique tudo isso aí. Mas ele só funciona se ele estiver livre, equilibrado, e não está. Está faltando produto e, por isso, a situação fica desequilibrada, né? Mas o Black Friday, ele é um consumo muito forte na área de impulso, né? E quando falta dinheiro, ou quando não tem dinheiro sobrando, raramente as pessoas compram por impulso. Então, não vai ser... É claro que os lojistas estão otimistas, porque não há outro caminho. Mas eu não acredito, não, porque se não tem produto a oferecer, como fazer promoção? Você vai fazer propaganda, mas promoção, de fato, com redução de preço, eu acho muito difícil. E aí não ganham consumidores. Agora, Hugo, você falou sobre o número de desempregados, 14 milhões. Temos 210 milhões de brasileiros. E com carteira assinada, 30,6 milhões. Aí eu faço a pergunta, que conta é essa? Metade da população
dessa de carteira assinada está desempregada? Como que a gente vai conseguir fechar isso? Não é pouca gente trabalhando de carteira assinada? Realmente nós tivemos uma quebra muito grande da população formal, né, economicamente ativa. Você tem muita gente nesse cálculo que não é só carteira assinada que entra nesse cálculo, né? Então entra ali o funcionário que trabalhava como pessoa jurídica, né, mas perdeu seus empregos. Então tem alguns outros itens dentro dessa composição de emprego, William, mas a situação realmente ela é uma situação crítica, né? O emprego e a renda, ele é o motor da economia, né? Um país que não tem a geração de emprego, não tem a geração de renda, esse país ele está andando para trás. Então, a minha principal preocupação como economista para os próximos 3 anos é a fórmula, né, e é o planejamento concreto, racional, pé no chão, que o governo vai colocar em prática para a geração de emprego e renda, né? E para gerar emprego e renda, você precisa fomentar e precisa dar confiança para que o empresário volte a investir, né? Então, quem gera emprego e renda no Brasil, grande parte do emprego e renda, serviços, indústrias e agronegócios, são pequenos e médios empresários. Esse perfil de empresário, ele está machucado, né, entre aspas, né? Então ele sofreu muito na pandemia. Veja só os pequenos restaurantes, as pequenas lojas de bairro, né, aquelas pequenas costureiras que viviam de pequenos concertos. Esse pessoal, grande parte deles fecharam e eles geram muito emprego e renda. Então precisa, no primeiro momento, dar crédito para esse pessoal se levantar e abrir as suas lojas, gerar emprego, gerar renda. Mas crédito não é o crédito que está aí. Não é esse tipo de crédito. Sabe? Você precisa dar um imóvel como garantia, você precisa dar... Não, isso não é crédito para uma pessoa que precisa, né? Então você precisa dar crédito fácil para que o Brasil volte urgentemente a gerar emprego e renda. Essa é uma das vertentes mais importantes para sair da crise que nós estamos vivendo. Zé Maria Trindade, qual é, na sua opinião, a visão do ministro Paulo Guedes com relação a essa abertura de crédito fácil, como o Hugo sugeriu agora, para que a economia volte a crescer? É o caminho, né? O Brasil da era PT, ele era muito poupado de crédito, ou seja, não existia crédito no Brasil. O endividamento brasileiro era ali em torno de 10%, né? E ele levou para 35% da população, quer dizer, cresceu muito o crédito. E houve consequências. O Hugo tem toda a razão. O crédito, ele dá liquidez e faz a economia girar. E isso propiciou assim, que várias categorias pudessem fazer coisas que não faziam antes. Mas tem consequências. A primeira, que eu entendo, Hugo, eu não sou economista, não sei exatamente, mas hoje a gente vê um choque aí de demanda e de consumo na área de transporte, em virtude exatamente do crédito exagerado, não sei se existe crédito exagerado, na área de transportes. Aí muita gente comprou caminhão, e as empresas compraram também caminhões financiados, e um financiamento muito barato. E aí o que acontece hoje? Mais caminhões do que oferta de frete. Esse é simples assim. Então, o crédito é um caminho fácil para as empresas se desenvolverem. Eu sei, Hugo, que é um caminho muito fácil, um clichê, fala no Plano Marshall, depois no pós-guerra, né? Que acabou melhorando o país, melhorou muito, quer dizer, melhorou não, salvou, né? Então, é preciso capital para que as empresas se desenvolvam e voltem a pagar impostos. E o presidente Bolsonaro fez isso durante a pandemia, né? Ele abriu linhas de crédito e esses 700 bilhões aí, uma parte considerável disso aí é crédito subsidiado. Então, Zé, aí eu tenho uma dúvida. Vou aproveitar a tua ajuda, Hugo. Isso foi crédito ou foi empréstimo? Porque tem uma diferença muito grande nisso, né? Nós tivemos Pronamp, bem, mas agora esses empresários estão tendo que pagar essa conta, e com juros.
Não, o Zé Maria, como sempre, muito bem colocado, Zé Maria, acho que existe crédito no Brasil e eu tenho que pontuar uma coisa aqui, né? Eu acho que existe muita crítica política no Ministério da Economia hoje, mas o Ministério da Economia acertou muito, né? Olha a crise olha só a lição de casa que eles tiveram que fazer, né? A maior crise de todos os tempos desde 1929. É muito fácil criticar quando você está do outro lado da mesa, né? Agora, quando você está sentado na cadeira e tomando políticas ali no dia a dia, eu tenho de fazer um elogio sincero também ao Ministério da Economia, porque eles lançaram diversas linhas de crédito e diversas linhas de empréstimo, né, com juros que o que tinha de atrativo, ou pelo menos os juros mais baixos naquela época, né, colocou algumas linhas de refinanciamento, colocou para o empresário para que o empresário não demitisse, prorrogou pagamento de impostos sociais por 6, 8 meses, 1 ano, depois prorrogou de novo, ou seja, ao invés de você pagar o Estado, mantém emprego, né? Foi essa a narrativa do Ministério da Economia. Fez tudo que estava ao alcance, né? Agora, o que eu falo aqui é um problema estrutural. Não estou falando do governo, estou falando de um problema de longo prazo que a gente precisa resolver no Brasil, né? Porque uma coisa é o grande empresário, que tem centenas de lojas no varejo, etc., ele tem crédito fácil e barato. É só ele fazer uma ligação, ele tem alguns milhões de dólares de crédito. Agora, o pequeno e médio empresário, que tem um pequeno restaurante, que tem uma pequena loja, uma oficina mecânica, esse cidadão, ele não tem crédito. Ou quando tem crédito, 500% da taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil. Então, assim, nós temos ainda um crédito caro no Brasil, e isso impede o crescimento e desenvolvimento econômico do país. A gente tem que se espelhar naquilo que deu certo, né? Nas economias que deram certo, ou mais ou menos certo, muita gente vai criticar, mas os Estados Unidos só conseguiu chegar onde está porque ele tem crédito barato, rápido e fácil. Tem os seus problemas em termos de capitalismo, a gente poderia ficar aqui discutindo horas, mas deu certo. Nós precisamos trazer os modelos que deram certo para o Brasil e implementar. Enxergar os desafios e implementar.